de aventurar no Assassin's Creed Origins, perder qualquer preconceito que eu tinha dessa nova era mais RPG de Assassin's Creed, eu continuei minha jornada, indo não imediatamente para a sequência de Origins, o Assassin's Creed Odyssey. Odyssey se passa na Grécia Antiga, uma época que eu particularmente acho interessante. O jogo aproveita coisas dessa época, seja os filósofos e sofistas, seja os espartanos e atenienses, traz até Leônidas e a Batalha dos 300. Essa Grécia do jogo é bonita, com uma direção de arte geralmente boa e te faz admirar alguns certos locais e também simplesmente ignorar a paisagem de outros. Mas depois de toda essa beleza, tem um grande problema. O mapa é gigantesco e faz com que as localidades, muitas vezes, fiquem parecendo Ctrl+C, Ctrl+V, que perde totalmente a sensação única de imersão que o jogo tenta alcançar e fracassa miseravelmente. Aqui o jogo aprofunda mais os sistemas de RPG, como permitir escolher entre Alexios e Cassandra para ser o protagonista. Canonicamente, é a Cassandra a protagonista, por isso eu escolhi ela. Também porque ela é gatinha, então, a gatinha ganha mais do que canon. Mas vale ressaltar que a Cassandra e o Alexios têm os mesmos movimentos básicos, nenhuma diferença na gameplay. Somente nas cutscenes onde as expressões faciais são diferentes. Mas eu senti uma falta de cuidado na Cassandra. Muitas vezes parece que se você simplesmente trocar a cabeça dela para do Alexios, você não vai sentir diferença nenhuma. Isso me incomoda um pouco. E falta uma certa feminilidade na Cassandra, o que deixa ela um pouco genérica em alguns sentidos. Então é adicionado habilidades especiais ativas no jogo, como se curar da chute espartano, colocar fogo ou veneno nas armas que você está segurando, ou disparar flechas em mais de um alvo ao mesmo tempo, que dá uma dinâmica diferente para o combate em relação ao Origins, embora você dificilmente vá usar todas as habilidades disponíveis no jogo. Provavelmente você vai colocar as habilidades mais usadas no primeiro slot de uso e simplesmente upar elas, as habilidades passivas, e ignorar as outras. E já que eu falei do Origins, o combate aqui bebe diretamente dele, sendo que aqui as armas mais leves são tão boas, se não melhores, do que as do Origins, enquanto as armas mais pesadas são piores do que do Origins. Isso sem falar no alto nivelamento de áreas do jogo que acontece assim que você termina a campanha principal, e diferente do Origins, em que as áreas nível 10 ficam no nível 10 mesmo que o bike esteja no nível 40, aqui em Odyssey as áreas vão aumentando o nível conforme o jogador também vai aumentando o seu próprio nível, o que simplesmente torna inútil qualquer sistema de RPG, porque se os inimigos vão estar ao mesmo nível que o meu personagem, por que eu tenho que upar ele? É como se o jogo olhasse para você depois de passar tantas horas na campanha principal, tentando subir de nível, até porque o jogo te trava de certas maneiras, em partes, para te obrigar a upar o nível, e ele simplesmente cagasse na sua cabeça, só porque ele pode. Mas o bom é que você pode ir nas configurações do jogo e mudar o sistema de nivelamento, deixar os inimigos com uma certa distância maior de nível de você, mas de qualquer jeito eles ainda sobem de nível. Adicionadas também escolhas de diálogo que te possibilitam aceitar ou não missões, embora o jogo te obrigue a aceitá-las, senão a missão dá falha. Você pode escolher se quer matar um inimigo ou ser misericordioso, se quer interrogar alguém de forma mais persuasiva ou mais arrogante, ter ou não um romance com algum NPC. Tudo isso vira dar escolha e poder ao jogador de moldar o personagem, a história e o mundo do jogo. Mas o jogo falha nessa missão. Eu sempre tento fazer minha Cassandra ser a melhor pessoa possível. Na maior parte das vezes eu consegui isso, mas às vezes o jogo simplesmente me deixa com duas opções de diálogo para Cassandra. Opção 1, babaca, e opção 2, estúpida. Sendo que nenhuma dessas opções faz sentido com a personalidade que eu estou colocando na Cassandra. Além dos romances também não serviram para nada, a não ser dar um ar de adulto para o jogo e criar um elemento a mais para chamar de RPG. Outra coisa adicionada com essa guinada mais RPG é que agora é possível matar NPCs nas cidades. Obviamente não é todos os NPCs, mas é uma parte considerável. Você também pode roubar itens desses NPCs, o que não é muito bem explicado, sinceramente. Na verdade é um sistema meio quebrado, porque para completar locais dos mapas, o jogo te obriga a roubar baús, o que te torna um criminoso procurado mesmo que esse baú esteja num local seguro dos seus aliados. Então eu simplesmente não entendo porque colocar essa mecânica de roubar se ela é toda quebrada. Foi melhorado também o sistema de mercenários, que no Origins eram os Philax, que faziam parte de missões secundárias. Aqui já é um sistema em si, com um sistema de procurado
estilo GTA. Então, conforme você for matando inimigos, roubando baús, invadindo acampamentos e fortes, o seu número de procurado aumenta e mercenários automaticamente vão atrás de você te caçar. Você pode matá-los para ganhar loot, pode pagar para tirarem a recompensa da sua cabeça ou pode ir atrás e matar quem colocou a recompensa. Tudo isso com uma espécie de sistema Nemesis igual o Shadow of Mordor, onde os mercenários vão aparecendo de forma constante e conforme você vai derrotando esses mercenários, você também vai subindo nos ranks até se tornar um mercenário número 1. Temos também aqui a adição de espécie de muro de missões igual no The Witcher, mas aqui é pegar missões aleatórias e procedurais que continuam indefinidamente. É mais uma coisa para deixar o jogador ocupado com conteúdo inútil e inchar o jogo de forma artificial. Outra adição aqui é as batalhas de conquista, onde conforme você for explorando na região, você pode enfraquecer o governo local, seja Esparta ou Atenas, até o ponto em que é liberado essa batalha de conquista entre o governo local e o novo grupo que vai tomar o controle da região. Aí você pode escolher lutar por Atenas ou por Esparta. Aí acontece uma batalha campal, onde você precisa matar o grupo inimigo e seus líderes para vencer a batalha, e o vencedor assume ou permanece na região. Se você escolher lutar para manter a região com Atenas, por exemplo, a dificuldade da batalha é normal, e a recompensa também, não é nada demais. Mas caso você queira tirar Atenas, por exemplo, e ajudar Esparta a tomar a região, a dificuldade da batalha aumenta e as recompensas também. Essa mecânica é bem legal, mas devido ao tamanho gigantesco do jogo e o número de regiões que o jogo tem, acaba se tornando mais um elemento como qualquer outro, perdendo totalmente seu charme, já que às vezes você tem 3 ou mais batalhas de conquista disponíveis em mais de uma região simultaneamente, que faz com que você canse de fazer as batalhas e só as ignore. Até porque, tirando as batalhas que fazem parte das missões principais e secundárias, as outras não servem para tanta coisa assim, já que mesmo que você ajude Esparta, quando você for em um acampamento ou forte espartano, você ainda será considerado um inimigo, mesmo tendo ajudado muito eles em várias batalhas. Então isso mostra que isso aqui não tem muito efeito prático no mundo do jogo. Isso sem falar que na missão principal você fica do lado de Esparta e as secundárias às vezes te obrigam a ajudar Atenas, mesmo você ajudando Esparta. Isso é bem mal feito mesmo. Aqui Odyssey traz de volta ao mundo aberto um navio, que é muito parecido com Black Flag no sistema de controle do navio, embora os upgrades aqui sejam mais simples do que no Black Flag. Mas você consegue melhorar seu navio coletando recurso com madeira, ferro, couro e outros para melhorar o navio. É bem tranquilo upar todas as partes do navio até o penúltimo nível, só o último nível que requer bastante recurso e dinheiro. Embora o navio seja legal, eu sinto que ele é um pouco mal utilizado na câmera principal. Não tem grandes momentos e batalhas como no Black Flag ou Rogue. Aqui serve mais para locomoção, ainda mais na questão de exploração do mundo, já que o jogo tem um mapa gigante. É impossível não usar o navio para ficar indo de ilhas em ilhas. Embora depois de você visitá-la pela primeira vez, o jogo libera a viagem rápida para as docas e fica mais fácil direto para os locais e você nem usa mais o navio. Aqui o jogo coloca um novo modo de exploração do mundo, na qual o jogo não te guia inteiramente até o objetivo e apenas te dá dicas de onde você deve ir. O jogo não te obriga a usar esse modo, você pode usar um modo guiado, que foi o que eu usei, até porque eu não acho que esse modo de exploração funcione para mim em jogos como Assassin's Creed, que tem um mundo aberto gigantesco. Se fosse menor, talvez funcionasse melhor para mim, mas mesmo no modo guiado, o jogo ainda deixa coisas e lugares ocultos para você achar explorando sozinho, sem a ajuda do mapa, o que é bem legal. A exploração do mundo aberto do jogo é bem cansativa. O jogo tem um mapa gigante com várias regiões, muitas delas sem nada interessante para fazer, sinceramente. Acho que nesse quesito o Origins é melhor, porque todas as áreas eram muito boas de se explorar, além de ter coisas interessantes. Já que em Odyssey eu sinto que se eles cortassem uns 30 a 40% do mapa, ajudaria a melhorar a questão de exploração demais. Porque sinceramente não era necessário fazer um mapa maior do que o do Origins, até porque o jogo não consegue preencher essas áreas com objetivos e missões secundárias interessantes. Muitas delas são inúteis e desnecessárias, como por exemplo as tumbas, que são muito mais simples do que as do Origins, sendo que aqui em Odyssey tem muito mais tumbas, mas de nível inferior a de Origins. Óbvio que tem missões secundárias maneiras, somente as que envolvem escolhas difíceis, as de caçar animais, ou as que envolvem partes mais mitológicas do jogo,
mas é inegável o sentimento de que as missões parecem simplesmente jogadas em qualquer área do mapa, diferente do Origins, onde você sente que as missões estavam intrinsecamente ligadas com o mundo do jogo. Tanto que em Odyssey eu não me importei em resolver os enigmas que você encontra no jogo, porque eles são tantos sem necessidade que simplesmente sufocam o jogador. Uma coisa que eu sinto falta aqui no Odyssey é a falta de uma página de estatísticas do jogo como tinha nos Assassin's Creed antes do Origins. Também não tem no Origins, é bom falar isso. Embora no Origins não seja o problema, porque o jogo marca todas as missões já feitas, então você sabe que o jogo tem um total de missões feitas, você pode simplesmente pesquisar na internet se esse número bate com o de outros jogadores. Mas aqui em Odyssey o jogo não marca o total de missões já feitas, então você acaba não sabendo se perdeu alguma coisa, seja principal ou secundário, ou se deixou de fazer algo no jogo. Uma página com estatísticas de total de missões secundárias, fortes, acampamentos e outras coisas não seria pedir demais não, cara. Já tinha isso nos Assassin's Creed passados, não custava nada ter nesse. A nome principal do jogo é boa. Eu pensei que ficaria mais aquém do Origins, mas a de Odyssey é realmente boa. Com momentos tocantes, emocionantes, que te colocam em lugares com escolhas difíceis a serem feitas. Ela se desenrola em 3 ramos. O primeiro, que é o principal, seria a Odisseia de Cassandra. O segundo seria a Caçada ao Cúmulo do Cosmos, que seria uma espécie de proto-templários, que funciona como aquela árvore de alvos do Origins, mas aqueles alvos, além de estarem em missões principais, eles também estão em missões secundárias, sendo que tem alvos que estão simplesmente andando pela mata livremente e você tem que caçá-los sem estar ligado a uma missão principal ou secundária. E o terceiro ramo seria Subatlântida, que liga mais com a DLC do jogo e é também a parte mais responsável pela parte mitológica do jogo. Assim como a Caça ao Cúmulo do Cosmos, as duas permeiam entre a missão principal e secundária, mas o jogo em si conta somente com a Odisseia de Cassandra como história principal. Segundo as minhas pesquisas, tem 9 variações de finais para a Odisseia dela, e eu só fiz uma, cara. Não vou fazer 9 finais não. Jogo gigantesco desse não. Não poderia faltar uma parte do vídeo para eu falar de bugs. E lá vamos nós. Eu comecei jogando Odyssey no meu Xbox One Fat e foi a pior experiência que eu já tive com bugs em um jogo. O jogo atrasou o áudio em cutscene cerca de 24 vezes, eu fui contando sim, fazendo com que eu perdesse alguns detalhes da história. Eu até mudei a dublagem para original em inglês para ver se mudava algo, mas continuava com esse mesmo problema. O áudio também atrasou 5 vezes em combate, por exemplo, depois que eu matava os inimigos, começou o barulho de espada atrasado. O jogo parou durante uma gameplay cerca de 85 vezes para carregar o jogo, sem do nada durante a exploração. Muitas vezes acontecendo de maneira consecutiva, bem parecido com as DLCs do Origins. Cerca de 11 vezes o menu do jogo, o menu de pausa do jogo, não carregou direito. Teve 2 vezes que o loading do jogo foi muito maior do que o normal. Teve 2 vezes que o jogo crashou, 2 vezes que o jogo travou. Eu mesmo tive que ir lá manualmente fechar e iniciar de novo. Uma vez o jogo travou e deixou o meu Xbox One Fat todo lento. Aí eu fui inventar de reiniciar ele. Aí ficou uns 10 minutos para o Xbox One voltar a dar vídeo. Outra vez o jogo travou e do nada as ventoinhas do Xbox One dispararam na velocidade máxima assim. Eu até pensei que estava precisando haver uma coisa. E o meu Xbox One desligou sozinho e demorou horas para o console voltar ao normal. E quando voltou em modo de recuperação. Aí eu fui obrigado a dar um reset de fábrica no console para voltar. Depois fui obrigado a dar outro reset de fábrica nele. Aí depois disso o console voltou, mas o jogo continuou bugado. Mas parou de crashar depois que eu fiz o reset. Não sei porquê. Mas tudo isso aconteceu até as minhas cerca de 41 horas de jogo. Sinceramente, não tem um dia que eu peguei o jogo e joguei sem problemas durante minha jogatina no Xbox One. Depois disso eu cansei e resolvi assinar o Game Pass Ultimate na minha conta principal para jogar o Odyssey do xCloud, que no momento que eu estou gravando esse vídeo ele está no xCloud. Não sei quando o vídeo vai para o YouTube, mas pelo menos que eu estou gravando ele está no xCloud. E no xCloud, cara, como ele roda como se fosse o Xbox Series X, eu não enfrentei bug nenhum. O único contra é que a resolução do jogo, obviamente, fica prejudicada, mas pelo menos eu consigo jogar o jogo no xCloud. Melhorar até algumas coisas como o loading, que são bem mais rápidos e o jogo roda a 60 quadros. Daí depois disso o jogo foi de boa. Mas uma coisa eu quero deixar claro aqui, eu pesquisei esses problemas, assim como pesquisei o do Origins, e eu não achei pessoas com esses problemas que eu tive no Xbox One Fat. Pode ter sido um acaso, que esses bugs deram comigo,
ou pode ser que a minha pesquisa tenha sido mal feita. Eu particularmente não recomendo que você jogue esse jogo no Xbox One Fat instalado, né, rodando no próprio Xbox One Fat, porque minha experiência foi pessoalmente horrível, cara. Mas se você quiser arriscar, procura uma segunda opinião, ver uma outra análise, um vídeo sobre bugs no Xbox One Fat. E caso você for jogar pelo xCloud, ou for jogar no Series X, Series S, tá rodando de boa. Até onde eu saiba, né? Até porque eu joguei no xCloud ali, então foi de boa. Essa DLC adiciona mais missões secundárias ao jogo. Essas aqui são missões realmente boas, com histórias interessantes que valem a pena serem feitas, com bons finais para alguns personagens. Aí existe o problema que algumas missões te levam a tomar decisões que não fazem nenhum sentido com o personagem que você está interpretando, mas isso não é um problema só da DLC em si, né? É um problema do próprio Odyssey base, esse problema. E o tempo para completar essas missões secundárias é de cerca de 6 horas. É uma adição legal ao jogo, não é ruim não, embora não seja nada extraordinário. Essa é a primeira DLC paga da campanha principal do jogo e continua a história de Cassandra, que se passa entre o final do jogo base, embora não saiba exatamente em qual período específico, mas é no período final do jogo ali, jogo base ali, mais ou menos isso aí. Mas é no período do final do jogo base ali. A DLC adiciona uma nova árvore de alvos para serem caçadas. São eles a Ordem dos Anciões, que estão meio que junto com o Culto do Cosmos ali, pensando, aprendendo nada direito ali, quem é o Templário e quem não é. É como se fosse um segundo grupo de Protemplários, né? Meio que isso. A árvore de alvos é menor do que a dos Cutitos, então é mais tranquilo caçá-los. Também é adicionado um lança-chamas como um novo equipamento para o navio. Também é adicionado missões secundárias bem legais ao jogo, né? A DLC é dividida em 3 episódios. O primeiro se passa na Macedônia, é um local bem maneiro, que dá um clima diferente para a missão principal, né? Diferente do jogo base, que era muito negócio ali só, sabe? Aqui a DLC se diferencia. A segunda parte passa em Acaia e a terceira se passa em Messênia. A história da DLC é boa, ela é bem corajosa em questionar algumas ações do jogador, coisa que o jogo principal não faz. A cinematografia da DLC é boa, ela é bem melhor do que o jogo base, bizarramente bem mais cinematográfica do que o jogo base, né? Usando outros ângulos de câmera para aprimorar a forma de abordar a história. Isso é maneiro. A história tem momentos divertidos, dramáticos, emocionantes, embora alguns sejam feitos de maneira bem tosca, sinceramente, mas no total funciona. No total funciona, cara. Também tem aqui boas batalhas navais, que eu sentia falta no jogo base, além de ter bons chefes. Essa DLC tem bons chefes. Ela é uma das melhores DLCs da saga Assassin's Creed, e a DLC é importante, seja pela questão de fazer parte do Odisseia da Cassandra, ou por linkar o Odyssey com outros jogos da série e consequentemente ser importante para a lore da saga. Eu sinceramente acho que essa história deveria estar no jogo base, não deveria ser vendida à parte, né, visto que tem momentos cruciais para a saga, mas é Ubisoft, né? Mas de tudo eu enfim terminei a campanha principal do jogo com cerca de 7 horas, juntando com as missões secundárias da DLC, eu levei cerca de 11 horas no total. Essa é a segunda e última DLC paga da campanha principal do jogo. A DLC acontece depois do final do jogo, basicamente um final cortado, entre aspas, do jogo base, com algumas adições, embora entre aspas, porque não duvido que tenha sido cortado realmente. Aqui o foco é nos Isos e na mitologia grega. Essa DLC, assim como a primeira, é dividida em 3 partes. O primeiro episódio se passa em Elísio, parece o grego, novo local do jogo. E Elísio é um local bem bonito, cara. Tem uma trilha sonora muito boa. O segundo episódio se passa no submundo. Aqui você tem uma nova aba de mercenários para caçar, onde é que eles não se renovam, são ovos fixos. Isso é maneiro. As missões secundárias do segundo episódio são muito boas. Se atentem a elas, são muito boas. Mas a trilha aqui já não brilha tanto quanto no primeiro episódio. Já o terceiro e último episódio se passa em Atlântida, que é muito bonito por sinal. Também tem boas missões secundárias, não tão boas como o episódio 2, mas ainda são boas. E no mais, são uma expansão muito boa, cara, que sinceramente era pra estar no jogo base, já que faz parte do final do jogo, e é importantíssimo para a lore da franquia, assim como a primeira DLC.
No final de tudo, eu demorei cerca de 22 horas para fazer praticamente tudo dos 3 episódios. E essa DLC, junto com o legado da primeira lâmina, são as melhores DLCs que eu já joguei da franquia Assassin's Creed. São realmente muito boas. Esse aqui é o último conteúdo da história lançado para Assassin's Creed Odyssey. Ele foi lançado gratuitamente. Como o próprio nome diz, ele é um crossover entre Assassin's Creed Odyssey e Valhalla. Então aqui em Odyssey nós vivenciamos a primeira parte desse crossover. A segunda parte vai estar disponível somente no Assassin's Creed Valhalla. Aqui o jogo vai ajeitando o final da Cassandra, embora sempre pareça que é o final dela, né? Jogo base nas DLCs. E essa DLC aqui nos leva a um novo local chamado Ilha de Corfu. É uma ilha pequena que tem pouco para se fazer. Para terminar essa DLC eu levei cerca de 2 horas, bem rapidinha. Para fazer tudo na ilha eu levei cerca de mais 1 hora, né? Ou seja, 3 horas no total ali da DLC. Essa parte do crossover parece que é mais para simplesmente levar a Cassandra ao encontro de Eivor, embora tenha algumas surpresas nas DLC bem legais. Depois de terminar a campanha principal do jogo, com cerca de 47 horas, e o resto do jogo com cerca de 95 horas, é fácil perceber como Assassin's Creed Odyssey é um bom jogo, mas mal refinado. Um jogo que precisava de mais tempo no forno, porque é um jogo que não sabe se quer ser um Origins mais genérico ou ser uma aventura maior e única. Isso reverbera na trilha sonora, que embora tenha algumas boas faixas, na maior parte do jogo é fraca, e junta isso com um maior do que deveria, com atividades fracas e genéricas, com poucas pitadas de missões secundárias boas, um mar de coisas desnecessárias e uma boa missão principal. E temos um jogo com altos e baixos, do jeito que a Ubisoft gosta de fazer. A pena, porque Odyssey está longe de ser ruim. Tem coisas verdadeiramente boas nesse jogo, mas que é inundada por inutilidades, o que me deixa sinceramente com o sentimento de não querer jogar esse jogo por um bom tempo. Já sobre as DLCs, elas são boas e necessárias para a compreensão total da história de Cassandra. E eu tenho a verdadeira convicção de que boa parte dessa DLC deveria estar no jogo base. Mas hoje em dia, as empresas te fazem pagar R$300 por um jogo incompleto, te fazem pagar a mais para ter a experiência completa. Infelizmente é isso que acontece, mas nunca deixaremos de apontar aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Fiquem com Cristo sempre. Até a próxima.